Olá, quanto tempo? Eis-me aqui novamente, depois de sei lá quantos meses. Faz um bom tempo, hein, que eu não alimento esse canal. Agora vamos colocar coisa boa aqui, ter umas conversas boas sobre tudo que nos agrada como ser humano, que apetece, que engrandece a nossa vida, não é mesmo? E dessa vez falar sobre um filme que eu acabei de assistir, que eu tinha começado um tempo atrás, acabei não terminando, mas dessa vez agora olha que baita filme, hein? Tô falando daquele filme da icônica cena que eu vou colocar aqui pra vocês, não sei se dá pra poder visualizar, tá ali na minha televisão, que é O Espelho do Tarkovsky, essa icônica cena que a gente vê aí pelas redes sociais, pela internet. Ela é de um filme, opa, ó o zoom aqui. Ela é de um filme do cineasta soviético Andrei Tarkovsky. Que filme! Puta que pariu, acabei de assistir esse filme. É um filme demasiadamente humano, um filme que há muito tempo eu não tinha contato com esse tipo de arte. É um filme poético, é um filme. Caramba, é um filme onírico, é um filme poético, é um filme lindo, bonito, muito bonito mesmo, tá? E o que se trata, né? São memórias, né? A gente, enfim, fazer um pequeno resumo, nós temos o personagem Alexei, que está no leito de morte, com uma doença terminal, uma angina, uma doença do coração. E aí, durante o filme inteiro, ele fica rememorando, né? São memórias, são sonhos, né, sobre o passado. E assim, as técnicas são excelentes, porque primeiro que, caso você conheça um pouco de Ingmar Bergman, por exemplo, você sabe que ele usa os mesmos atores para poder gravar quase toda a tua filmografia, né? Então ele tem lá uns 10 filmes com os mesmos atores. Só que o Tarkovsky deu um passo além, tipo assim, não, eu vou revolucionar a coisa. Primeiro que no mesmo filme, no caso O Espelho, eu vou usar os mesmos atores para representar personagens diferentes, linhas do tempo distintas. E mais do que isso, os atores são os meus parentes. Tem um certo nepotismo aí dentro do cinema. Ou seja, eu tô colocando minha mãe, meu filho, meu pai, tô nem aí, sabe? Minha família inteira vai contracenar, vai atuar, vai representar vários personagens em várias épocas distintas. Então é um filme que quando você começar a assistir, você tem que ter um cuidado. Uma atenção redobrada, né? A minha indicação é, se você está assistindo um filme que é em preto e branco ou sépia, preste muito bem atenção, porque é um filme que é cheio de enigmas. Eu acho que essa é a palavra para esse filme. Enigmas. Tarkovsky falou, você quer enigmas? Toma enigmas para tudo que é lado. Vai ter enigma do início ao fim. É o tipo de cena que você tem que voltar para poder entender algumas nuances, sabe? E assim, é muito poético, é muito lindo. A cena da cabana pegando fogo, o pai do Tarkovsky recitando aquele poema sobre amor, lindo, 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 lindo demais no início do filme. Lindo, lindo, lindo mesmo, assim, e recomendo que você assista, se apeteça de cada verso ali, sabe, daquele poema. E é um filme onírico. Como eu disse, o Alexei tá no leito de morte, ele vai lembrar da mãe, vai lembrar do passado, vai lembrar da ex-esposa, da relação com a ex-esposa, com o seu filho, né? A mesma atriz vai representar a mãe, vai representar a esposa, o mesmo ator mirim vai representar ele quando jovem, vai representá-lo, vai representar o filho dele no presente. Então tem toda essa engrenagem atuando para que o filme funcione, né? Tem cenas coloridas, cenas em sépia, cenas em preto e branco, gravações da história acontecendo no mundo, da Segunda Guerra Mundial, da Revolução Chinesa, enfim, de várias épocas, das bombas atômicas no Japão, enfim, é um filme demasiadamente humano, que agora eu vou entrar no cerne, tá? E não vou explicar o filme, eu vou falar o que eu entendi dele, né? Então, assim, é um filme que é genial por todas essas questões que eu já expus, né? E ao mesmo tempo tem cenas muito emblemáticas. E eu acho que a cena mais emblemática de todas, e que talvez eu queira comunicar algo
com as leituras que eu fiz nos últimos meses e tudo mais, é a cena das cenas mais simples, que não tem CGI, não tem efeito especial, não tem porra alguma, é a cena do vapor de uma xícara se esvanecendo em cima de uma mesa. Puta que pariu, Tarkovsky! Meu Deus do céu, o que é aquilo? O que é essa cena do vapor d'água esvanecendo sobre a mesa? Ali eu compreendi totalmente. Eu acho que você compreendeu quando assistiu. Se não assistiu, vai assistir essa merda. No bom sentido. Você não conseguia agarrar o tempo, você não conseguia agarrar o momento, você não conseguia agarrar as memórias, você não conseguia agarrar aquilo que todo ser humano, desde o início de nossa espécie, da nossa existência, tentamos a todo custo segurar e agarrar entre os nossos dedos e não conseguimos e falhamos miseravelmente. É isso que essa cena significa, é uma cena tão simples. Uma cena tão simples que é o vapor de uma xícara esvanecendo, desaparecendo em uma mesa, sabe? Não precisa de algo grandioso para poder comunicar algo no cinema. Não precisa de efeitos especiais, gastos milionários, sabe? Elementos da física básica já comunicam algo tão simplório, sabe? Enfim, para mim é um dos pontos mais altos. Tem outros que eu vou querer conversar com vocês. Qual outro momento? Tudo é muito lindo, tá? Qual outro momento que eu achei muito interessante, ponto alto desse filme, é quando tem a sarça ardente, né? A ex-esposa do Alexei, ainda enquanto esposa tá conversando com o Alexei, né? E aí o filho, o Agnot, enfim, ele vai lá pro pátio e incendeia um galho seco, né? E começa a pegar fogo no pátio. Não no pátio, no galho, né? E aí a Natália, que é o nome dela, né? Ela fala, né? Ela pergunta, né? Mas isso é uma passagem bíblica, não tô lembrando. Aí o Alexei explica, enfim, não vou explicar o filme. Mas ela fala, eu gostaria muito que um elemento desses, uma sarça ardente, aparecesse na minha vida, porque qual é o significado dela, né? É quando Deus se comunica com Moisés por meio da sarça ardente, no contexto do povo de Israel subjugado no Egito, e comunica a Moisés por intervenção divina, né? Que o povo de Israel vai ser liberto, né? Ou seja, o sagrado, né? O sagrado é algo extraordinário que aparece na vida do indivíduo, comunicando a resolução de todos os seus problemas da vida, né? De todos os seus anseios, todos os seus medos, todas as suas questões internas. E a Natália ali, por meio daquela cena, ela também comunica um dos anseios mais humanos possíveis, que é diante de problemas da vida que todos nós temos, ou de questões que não são resolvidas, como até mesmo o tempo, né? Lembrando a cena enfim, lá da fumaça se esvanecendo da xícara, né? Do vapor da xícara se esvanecendo na mesa. Que apareça algo divino, ou que não seja divino, algo extraordinário que tire todo o peso, todo o fardo dos ombros de todos nós seres humanos. Nós temos esse desejo continuamente, em alguma medida, alimentado, mesmo que de forma subconsciente, mesmo que não assumamos em alguma medida, nós alimentamos um pouco disso. Encurralados, emparedados em alguma medida com os nossos problemas, a gente anseia que apareça alguma coisa, algo que nos salve, algo que nos resgate, algo que nos coloque no jardim do Éden, algo que nos coloque num paraíso, algo que resolva todos os nossos problemas, todas as nossas dúvidas existenciais, a nossa existência, né? Enfim, tudo isso representado pela sarça ardente, né? O galho lá ardente pegando fogo, né? Que é a revelação divina. Enfim, esse é um dos outros pontos altos que eu gostaria de pontuar aqui. Deixa eu ver, são tantas questões que eu tinha até colocado aqui no celular, mas eu vou pontuar aquilo que eu lembro e depois eu olho para o celular para ver se eu lembro de mais alguma coisa. Mas um dos pontos altos também é a questão dos movimentos oníricos, de rememórias, né, de voltar ao passado, né? Porque eu acho que por meio das técnicas que o Tarkovsky usou aqui nesse filme,
de forma muito simples e genial, que é a questão de voltar a cena 2, 3 segundos e repeti-la 2 vezes, 3 vezes, continuamente, faz com que nós nos sintamos dentro dessa... Porque, assim, o filme é uma constante, um fluxo de consciência, né? Que a gente fala tanto na literatura. O filme é um fluxo de consciência constante. É uma rememoração, é uma volta ao passado. E como todo fluxo de consciência, como todo sonho, enquanto a gente está dormindo, né? Nossos tenros sonhos ou pesadelos, eles não têm uma linha reta, eles não têm uma continuidade, eles não são racionais, eles não são cartesianos. Eles são embaralhados, eles são descontinuados, coisas se misturam na linha do tempo. Não existe uma continuidade, não existe uma linha reta, né? Não existe uma flecha do tempo seguindo certinho nos nossos sonhos ou nas nossas memórias, que é uma confabulação nossa, da nossa cabeça, de experiências que não existem mais, que já se esvaíram para o passado, né? Que já não estão mais no presente. Então, assim, você se sente dentro de um sonho, você se sente dentro de uma dança onírica. E eu acho isso muito fantástico, porque o Tarkovsky aqui usa elementos muito básicos, sabe, do cinema, e consegue transmitir com uma potência muito grande, sabe? Outra questão, existe toda uma questão existencial, eu diria até filosófica, de ponto de vista do próprio Tarkovsky, e que eu acho isso genial também, porque ele passa a sensação, eu acho que é isso que ele quis comunicar, de que na nossa vida não existe um passado e um presente e um futuro, que é tudo uma coisa só, nós somos a mesma pessoa. Então por isso que durante o filme ele vai misturando as linhas do tempo. Inclusive chegar ao final com a mãe velha e as criancinhas pequenas, que são 2 linhas do tempo distintas. Só que na nossa vida, na nossa existência, isso tudo é uma coisa só. A cena final é genial, né? Eu acho que eu posso comunicar aqui porque não é um grande spoiler que vai estragar o prazer do filme, né? Um filme como esses não é um filme de super-heróis, né? Que eu vou falar ao final e vai estragar todo o filme. Não, cada cena vale muito a pena. Então, ao final, aparece lá a mãe já idosa, bem idosa, os 2 irmãos, o Alexei e a irmã, bem pequenininhas, ou seja, em linhas do tempo muito... que não são a mesma linha do tempo, eles caminhando pelo descampado, pelo campo de camomila, de relva, né? E o Alexei adulto lá ao final, com uma cruz ao lado, já depois de, enfim, ter falecido, é previsível isso, afinal de contas ele tá com uma doença terminal no início do filme, né? Então é essa comunicabilidade de que a nossa vida não existe essa questão, é uma criação humana, né? Vamos lembrar de Sartre, vamos lembrar de tudo, de Camus, dos existencialistas. É uma criação humana, uma linguagem humana para que a gente consiga classificar o mundo, para que a gente consiga compreender o mundo e aceitar como ele é. Mas essa questão de passado, presente e futuro não existe na vida real, né? É uma questão só, né? A gente é impregnado, a gente é contaminado, a gente carrega todas as nossas experiências que ocorreram no nosso passado e nosso presente. É uma coisa só, não tem como se desvencilhar. É a questão lá do Siddhartha, do Hermann Hesse, caso você tenha lido, que o rio, o fluxo da vida é o rio, né? E o rio, desde a nascente lá, quando tá brotando num bosque, até o seu estuário ao encontro com o mar, é uma coisa só, não existe uma separação, é o mesmo corpo d'água. E eu acho que esse filme consegue transmitir de forma, assim, esplendorosa esse conceito, né? Quais são os outros pontos altos, assim, que eu poderia citá-los? Que agora eu vou ter que olhar aqui, né? A cena do passarinho que é presente. Eu fui até buscar antes de gravar esse vídeo, porque foi uma das dúvidas que eu tive. Que eu acabei de assistir, tipo, rapidinho eu fui lá pesquisar pra não deixar passar isso, porque tem muito cena de passarinho, né? E a cena do passarinho, nada mais na cultura russa, representa a pureza, representa a inocência, representa algo até meio transcendental, divino, digamos assim, né? E durante todo o filme, a ave está presente, desde quando ela repousa no cap do menino Alexei, ou é o Ignot? Agora eu já tô confundindo. E ele consegue capturar esse passarinho, que é a vida, né? Que é a inocência, né? E ao final, no leito de morte, ao lado da mãe e da ex-esposa, com o médico já dizendo que ele vai morrer em breve, ele
com o passarinho já morto, esfalecido, ele solta esse passarinho na cama, né? E ali ao final ele falece, né? Naquele momento ele falece, e a frase final é assim, representa o anseio de toda a humanidade, de todos nós seres humanos ao final da vida, ou durante a vida, ou no início da vida, em qualquer época da vida. Ele fala, né? Eu só queria ser feliz, e é isso. Nós só queremos ser felizes em nossa existência, em meio aos nossos erros, em meio às nossas insistências, em meio às nossas obsessões, em meio aos nossos sonhos, felicidades, alegrias, sabe, tristezas, em meio aos nossos tropeços, em meio, enfim, não existe o certo e o errado na vida, existe apenas a experiência de vida, a experiência existencial dessa nossa curta existência perene, ou digamos efêmera, perene não, né, efêmera em nossa existência humana nesse planeta. Nós só buscamos aquilo que é mais escasso na existência humana, que é a felicidade. A gente tenta agarrar a felicidade, e por isso que em dados momentos, quando nos sentimos muito felizes e alegres e radiantes e, enfim, coisas do tipo, a gente quer agarrar aquele momento. E é um dos grandes erros nosso, como seres humanos, é tentar agarrar esse momento, que não existe, é impossível agarrar o tempo, agarrar o momento, né? E eu acho que esse filme transmite isso de forma poética, sabe? De forma artística, como nunca outro filme talvez eu tenha assistido de forma tão assim, tão presente, né? Que é ao tentarmos agarrar esses momentos do passado, momentos bons, a gente deixa e mata o nosso presente. A gente deixa de viver, né? E é um dos equívocos que a gente vai aprendendo na vida, e esse filme é sensacional nisso, né? E uma das cenas finais é quando a mãe, a Masha, né? Eu acho que é uma das cenas mais humanas de se emocionar de fato, além do poema no início do filme, né? O poema sobre amor, né? Que o pai do Tarkovsky recita naquela cena emblemática, que ao final tem a cena da cabana pegando fogo, né? A Masha deitada sobre o marido, né? Que agora eu não vou lembrar o nome dele. Com a cabana ao final. E o marido pergunta: você quer ter uma garota ou um garoto, né? Que ela tá grávida. E ela tem uma das cenas mais lindas do cinema, talvez pra mim foi uma das cenas mais lindas do cinema que eu tive contato hoje, que é quando ela se levanta e começa a ficar um pouco emocionada e ela quebra a quarta parede, ela olha pra câmera rapidamente. Eu achei isso genial, tá? Pode ser coisa boba, mas eu achei isso genial. E aí, ela começa a chorar porque ali ela teve o contato com a vida acontecendo, ela teve contato com o momento da vida que para ela vai ser um divisor de águas, sabe? Uma bifurcação, uma coisa assim que ela não vai poder retroceder. Naquele momento, muitas coisas da vida serão determinadas para ela, né? Ter um filho é uma coisa grandiosa, um acontecimento gigantesco na vida de qualquer pessoa, especialmente na vida de qualquer mulher. Então ela sabia que ela passaria por grandes agruras, felicidades, tristezas, a partir daquele momento que ela teria o filho, né, ou a filha. Então ali ela toma consciência da existência dela, ali ela toma consciência do peso do que aquilo representa, sabe? Para além de uma idealização, para além de uma fantasia, ela teve contato com o que há mais de humano, factual, prático, existencial, real, que é ter um filho. E ter um filho tem grandes responsabilidades. Ter um filho representa muitas coisas, é um divisor de águas. Ter um filho representa muitos sentimentos positivos e negativos, representa muitas abdicações, né? Em nome de uma nova vida, de uma coisa que está surgindo, né? De um ser vivo, de um ser humano, sabe? De uma graça, digamos assim. Então, assim, é um dos momentos mais lindos do cinema pra mim. Ali eu consegui sentir a emoção que a atriz conseguiu transmitir pra mim, assim, de forma magistral. E para esse filme não ficar muito longo, tem outras cenas muito interessantes, a cena do galo, que é a perda da inocência, que, enfim, é um trauma que é representado por meio daquela cena, mas eu não vou entrar em mais detalhes, que já são quase 20 minutos. Agora, terminei, recomendo que você assista O Espelho do Tarkovsky.
Pelo amor de Deus, é um filme que eu vou assistir mais vezes na minha vida. Tô assim, em adrenalina, em êxtase de coisa tão linda que eu tive contato hoje. É tão lindo isso, é tão lindo, sabe? E eu vou assistir mais vezes na minha vida, em momentos distintos da minha vida, esse filme. E talvez eu faça novos vídeos daqui a alguns anos falando sobre esse filme, tendo novas interpretações, sabe? Novas nuances, o que eu achei, o que eu deixei passar dessa vez, sabe? E assim é a vida, a gente vai revisitando o passado e acreditando que talvez a gente consiga extrair coisas novas, né? O filme é meio isso também, né? Ele vai fazendo um saldo de toda a vida. Ele vai tentando entender por onde ele trilhou o caminho da vida e quais foram os erros e os acertos e se de fato ele alcançou a felicidade que ele disse no final, que eu só queria ser feliz, né? Ele só queria ser feliz, ele só queria ser feliz por meio da mãe. Essa é um outro detalhe para esse vídeo não ficar muito longo, né? Porque o Tarkovsky faz uso dos mesmos personagens para representar mãe e esposa, filho e quando ele criança, porque ele acredita que tudo é uma coisa só, a gente busca aquilo que é semelhante a nós, né? Então, a todo momento, isso é muito explícito, né? A esposa pergunta, por que você me escolheu? E ele fala, porque você é muito parecida com a minha mãe, você é muito semelhante à minha mãe, sabe? Então, eu acho que é um pouco de como o Tarkovsky pensava e enxergava a vida, sabe? Que tudo é uma continuidade, né? O próprio filho dele ser o mesmo ator de quando ele era jovem é porque é uma continuidade, a vida continua, né? É como se ele permanecesse vivo por meio do filho, e assim subsequentemente por meio do neto, pelo bisneto, né? A essência humana permanece constante e perene, aí agora sim perene, não efêmera, tá? Permanece perene e contínua, né? Então, por isso que ele faz uso desse tipo de artifício, desse tipo de recurso. Mas é isso, recomendo, assista. Você tem que assistir esse filme na sua vida, preste muita atenção. Tem cenas muito poéticas, oníricas, que se você não tiver com a atenção muito redobrada, você não vai conseguir entender. Eu tive que voltar algumas cenas, porque realmente tem cenas um pouco confusas. Mas é artístico, é muito bonito, é muito lindo, 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 lindo. E é isso. Prometo que eu vou fazer mais vídeos e agora de forma constante, porque eu vou explorar a sétima arte como nunca, falar sobre livros, cultura, sobre tudo aquilo que me engrandece e me apetece. E é isso, a gente tem que falar sobre aquilo que a gente gosta e que nos traz algum conforto existencial. É isso. Abraços e capiche. Assista mais filmes e diga se você gostou, caso tenha assistido. E se você assistir, volte aqui e vamos conversar a respeito desse grande filme soviético do ator, do cineasta Andrei Tarkovsky. Já tô confundindo as coisas.